E o senador Lazier Martins defendeu em plenário, nesta terça-feira, sua proposta de emenda à Constituição que confere ao Conselho Nacional de Justiça o papel de controle externo dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O órgão já é responsável por processar e julgar magistrados de todas as instâncias do Judiciário. Para Lazier, o STF vem atuando completamente isento de qualquer controle, apesar de o Senado Federal ter esse poder. O parlamentar espera que, com a aprovação de sua PEC, qualquer cidadão possa ingressar com reclamações no CNJ por indisciplina, ilegalidade e extrapolação de magistrados da Suprema Corte. Lazier Martins ainda relembrou o discurso de posse de Rodrigo Pacheco como presidente do Senado, pedindo que ele também aprecie o pedido de convite para que o ministro Luiz Roberto Barroso vá ao Congresso explicar falas contra as Forças Armadas. E aproveito, presidente Pacheco, nós que o admiramos por sua prudência, sua sensatez, sua educação. E eu lhe digo mais uma vez, jamais me fugiu da retina e da memória vosso discurso na sua posse, de ser um presidente democrático. Democrático significa participação do colegiado, não ficar qualquer pedido à decisão de uma única vontade. Que Vossa Excelência submeta o pedido de convite ao ministro Barroso, porque, como disse o senador Girão, não contém matéria jurisdicional, é matéria político-administrativa. O ministro pode até não vir, o plenário do Senado pode até rejeitar o requerimento, mas que tenhamos oportunidade. Então é isso, meu prezado presidente. Bom, eu começo com aquela minha reclamação tradicional, né? Mais uma PEC, mais uma alteração na nossa Constituição, no menu escrito em giz na frente do bar. Mas, enfim, eu acho a intenção boa, mas não sei se vai dar certo. Colocar o CNJ como controle externo do STF. Porque o CNJ não é um dos poderes da República, né? Que poder que o CNJ vai ter de controlar um dos três poderes da República se a própria Constituição não serve como mecanismo de controle? Se o próprio STF se coloca sempre como última instância de decisão de todas as questões. Ora, o CNJ vai tomar alguma medida em relação ao STF e o STF vai julgar esta medida e vai dizer que o que o CNJ decidiu não vale nada. Agora, eu acho muito boa essa sugestão do senador Lazier Martins de convidar ministros do STF para ir ao Senado. Eu acho que seria sensacional. Eu acho que seria um bálsamo para a democracia, um teste. Eu acho que a própria sugestão do senador Lazier já é um teste. Vamos ver como é que o presidente do Senado e o resto do Senado vai reagir a essa sugestão. Olha, o revisor do Supremo ele já existe, é o Senado. Para inconstitucionalidades de ministros do Supremo, na nossa Constituição e nas nossas fundações institucionais está lá. O Supremo é que traz accountability à inconstitucionalidade desses ministros. Criar mais leis é louvável, a vontade aí do senador Lazier de colocar mais uma vez o guizo ali no gato e mostrar ao público que existe uma blindagem do senhor Rodrigo Pacheco ao STF. O senhor Rodrigo Pacheco hoje é um guarda-costa do Supremo Tribunal Federal. Ele faz encontros a portas fechadas com o Supremo Tribunal Federal e o terceiro poder não entra. O que teve naquela reunião, senhor Rodrigo Pacheco, que o Brasil precisa saber e que realmente nós não sabemos? O que aconteceu naquela reunião? Porque o senhor dizer que não há materialidade, concretude nas inconstitucionalidades cometidas por Barroso, Alexandre de Moraes, aí, o superego campeão das inconstitucionalidades, é uma falácia, porque nós temos juristas sérios, renomados em todo o país, dizendo que nunca viram tanta aberração, tanta inconstitucionalidade, ilegalidade e insegurança jurídica. Por que ser um guarda-costa? E para que ser um guarda-costa? É só um convite ao plenário
respondam os senadores são os eleitos diretamente pelo povo. Nós temos perguntas para os ministros. Essa ferramenta ela já existe na nossa Constituição, né? Quantos ministros do atual governo foram ao Senado, por convite também dos senadores? Ministra Tereza Cristina, Paulo Guedes, Tarcísio, todos foram lá, senadores apresentaram requerimentos, os ministros foram lá, elucidaram todos os questionamentos, mas por que a blindagem, senhor Rodrigo Pacheco? Por que a blindagem? E também nós temos outras perguntas que, de repente, seriam interessantes os nossos senadores perguntarem para esses ministros, como, por exemplo, o STF agora, colocando aí de uma maneira bastante, uma insistência muito interessante sobre a Agenda 2030 da ONU. O ministro Fachin disse hoje sobre o Brasil, mas o senhor fala no Brasil, mas enaltece a Agenda 2030 da ONU, senhor ministro Fachin. É o Brasil que é importante no seu discurso com a Agenda 2030 da ONU? E, de novo, a pergunta fica aqui. Senhor Rodrigo Pacheco, por que a blindagem a esses ministros? O povo tem direito de questionar esses ministros e a forma correta de fazer é através do Senado.